O tema da palestra de hoje é doença inflamatória intestinal. É possível ter uma vida com qualidade? Né? Para discutir esse tema, nós temos hoje duas profissionais, que é a doutora Carla Maria Rodrigues. Ela é hepatologista e gastroenterologista. Ela tem mais de 15 anos de experiência no trato de doenças inflamatórias intestinais. E também a nutricionista, a doutora Sandra da Silva Maria. Ela é nutricionista esportiva e vai estar nos instruindo de como deve ser a alimentação para a pessoa portadora de doença inflamatória intestinal. Passo agora a palavra para a doutora Carla Maria. Boa noite. Bem-vindos aqui à nossa retomada da ABCD, tá? Junto com a organização da Vale Infusões. A ABCD é um grupo já de muito tempo, que foi aqui o capítulo de São José dos Campos, idealizado pelo Dr. Paulo Maurício, que hoje infelizmente não pode estar presente, mas está retomando isso. Então, o nosso objetivo hoje é dar algumas informações gerais para vocês sobre doença inflamatória intestinal e, nos próximos meses, discutir ponto a ponto coisas relevantes que as dúvidas vão surgindo no dia de hoje. Como eu vou falar um pouquinho geral, então vai ser uma palestra mais informativa, mas depois vocês podem fazer perguntas que a gente está aqui para isso, tá? Acho que todos vocês sabem, principalmente quem porta a doença, que a doença inflamatória intestinal é uma doença crônica. O que é crônica? Ela leva muito tempo. Então, pelo menos mais de 6 meses de sintomas na medicina para a gente cronificar alguma coisa, tá? Que pode acometer desde a boca até lá embaixo no ânus, tá? O principal órgão acometido é o intestino, tanto o delgado quanto o grosso. O grosso é muito mais frequente, porque ele contempla as duas maiores doenças dessa categoria. Nós temos a doença de Crohn, que é a que pode acometer desde a boca até o ânus, e temos a retocolite ulcerativa, que essa acaba pegando só o intestino grosso, tá? E ainda existe um terceiro tipo, que muitos poucos ouvem falar, que é a colite inespecífica. É quando o médico não consegue classificar nem doença de Crohn e nem retocolite ulcerativa. E o comportamento da doença é justamente igual ao dessas doenças. Então, o tratamento acaba sendo muito semelhante. O que causa a doença inflamatória intestinal? Essa é a pergunta que a gente fala de $1 milhão. Porque ninguém sabe ainda, a medicina não sabe o porquê isso é desenvolvido no corpo da gente. Nós temos a genética envolvida, temos casos de pacientes com familiares, em 10% dos casos dos pacientes com doença inflamatória, eles têm na família. Então, uma pergunta que a gente faz muito para os nossos pacientes: você tem caso na família? E não é raro a gente pegar sobrinho e tio, pai, filho, portando a mesma doença. Para esses, acaba sendo até mais fácil o diagnóstico, como vocês ouviram aqueles depoimentos antes. Porque, como já tem um na família lutando contra a doença, o outro fica mais alerta. Dieta e exposição ambiental, que é o ambiente. Por que a gente fala nisso? Porque existe um predomínio dessas doenças em países industrializados. O porquê isso acontece, a gente ainda não sabe. Mas existem evidências, tanto ambientais como poluição, polos petroquímicos, que podem estar associados à maior frequência dessa doença nessa população. E a dieta? Eu sempre falo da dieta porque, assim, a Sandra vai falar com mais propriedade para vocês, a dieta mudou muito com os anos. E hoje a gente come coisas muito com aditivo químico. Então, a gente não sabe o que acende o sistema imunológico, porque essa doença é uma doença inflamatória. Então, talvez a dieta tenha uma meia-culpa aí. Junto com isso, e super estudado hoje em dia, são as desbioses intestinais. Vocês escutam muito, muito, muito. O que acontece? As floras são trocadas. E quem é culpado disso? Porque as bactérias ruins acabam aparecendo mais do que as boas. O culpado disso, a gente volta para a alimentação.
alimentação rica em açúcares, farinhas, gorduras, acaba fazendo essa desbiose intestinal. E o sistema imune. O sistema imune de cada um é único, né? E a gente acaba tendo diferentes comportamentos da doença. Então, eu posso ter uma doença leve e eu posso ter uma doença incapacitante. Então, isso vai depender de como o organismo da pessoa reage a tudo isso que está acontecendo. Então, o sistema imunológico ele é aceso. O porquê que ele é aceso é o que a gente quer descobrir. Como a gente não descobriu isso ainda, a gente acaba tratando essa hiperreatividade. Né? Todos que tratam doença inflamatória tomam algum tipo de remédio que abaixa a imunidade, certo? Aqui está um pouquinho a diferença das duas doenças, esquematizada. Então, o Crohn ele pode aparecer desde aqui de cima, em 5% dos casos, mas é principalmente o intestino delgado, o final do intestino delgado, chamado íleo, e o colo direito, que a gente vê com maior frequência, chega a ser 40% dos casos de doença de Crohn. E a retocolite tem um comportamento diferente. Ela geralmente ascende do reto para o restante do intestino. É muito mais comum ter a retocolite só à esquerda, mas quando ela pega o colo todo, chamado pancolite, que alguns de vocês devem ter visto já esses termos, ela já é uma doença mais grave. Qual que é a diferença delas? A retocolite, ela pega a mucosa, esse negócio de equilibrar o microfone é difícil. Ela pega mais a mucosa, no máximo a submucosa, e ela cresce para dentro da luz do intestino, tá? Isso aqui é um cortezinho do intestino. E o Crohn, além de fazer isso que a retocolite faz, crescer para dentro da luz, ele cresce para os planos mais profundos. Por isso que o Crohn, muitas vezes, a pessoa tem que operar. Porque isso aqui inflama, e aí forma uma cicatriz. Essa cicatriz obstrui a passagem das fezes. E aí, muitas vezes, a pessoa faz um negócio chamado abdômen agudo obstrutivo. Alguns de vocês devem ter passado por isso. É uma situação difícil e é por causa dessa inflamação crônica. Então, o que eu posso fazer hoje em dia? Eu posso pensar nessa doença logo que eu começo com os sintomas, certo? Quais seriam esses sintomas? O mais comum deles é a diarreia. Diarreia que pode vir com sangue, sem sangue. Diarreia que muitas vezes incomoda a pessoa, inclusive à noite. É uma diarreia muitas vezes incapacitante, a pessoa não consegue fazer suas coisas normalmente. Ou eu posso ter constipação. Mas, doutora Carla, eu posso ter constipação se uma doença da diarreia? Pode. Se eu começar a ter estenose, eu posso ter constipação. Porque às vezes a pessoa aumenta as vezes que vai ao banheiro, não liga e depois começa a parar. Então, qualquer alternância do ritmo intestinal abrupta é importante passar por um médico para ser avaliado. Dor abdominal não é muito incomum. Sangramento anal. Isso é mais na retocolite. Às vezes a pessoa vem e fala, nossa, eu vou 20 vezes ao banheiro com sangue. Isso assusta. Sangue assusta, mas muitas vezes eu não tenho sangue. Perda de peso sem justificativa. Anemia. Recentemente eu recebi de uma colega hematologista uma paciente que tinha uma anemia ferropriva sem causa. Aí ela me pediu para eu dar uma olhadinha na paciente. Começamos a investigar, a paciente tem uma doença de Crohn, ela não absorve ferro. Então eu preciso tratar a inflamação para ela absorver ferro para sair da anemia. E o que a paciente sentiu? Só tem problema no intestino? Não tenho não. Aí não tem diarreia de vez em quando? Eu tenho. Mas nunca incomodou a paciente. O que incomodava era a anemia. Outras pessoas aparecem com abscessos e fístulas na região perineal. Isso geralmente faz a pessoa procurar ajuda. Mas não são todos que têm isso. Febre. Às vezes a pessoa tem uma febrinha de vez em quando, por causa da inflamação, e vai, procura, não acha infecção.
talvez a gente esteja diante de uma doença inflamatória. E manifestações fora do tubo digestivo. Poxa, posso ter manifestação fora do tubo digestivo com essas doenças? Posso. Um dos lugares mais comuns é a boca. A pessoa tem aftas recorrentes, aftas que incomodam. Pessoas que têm olho vermelho, isso é uma doença chamada bisclerite. A pessoa começa a ficar com o olho vermelho, então muitas vezes ela procura o oftalmologista e o oftalmologista tem que pensar que ela pode estar tendo uma doença inflamatória intestinal também. Dores articulares, bem comum. E lesões na pele. Não é incomum acontecer uma entidade chamada pioderma gangrenoso, outra eritema nodoso, que são doenças inflamatórias da pele. E aí, eu tenho todos esses sintomas, eu tenho que ter doença inflamatória intestinal ou eu posso ter outras doenças? É a importância de procurar um profissional, porque o tubo digestivo, ele reage da mesma forma para todos os tipos de agressão. Claro, guardadas as proporções, eu posso ter uma doença muito grave, inflamatória, e aí os sintomas são exuberantes. Mas eu posso ter uma doença inflamatória frustra, que eu posso confundir com isso aqui. Gastroenterite infecciosa, vírus, bactérias, protozoários, verminoses, fungos. Poxa, mas esses aqui são mais agudas, né? Então, mas existem bactérias que dão doenças crônicas no intestino. Vou contar duas para vocês. Uma é bem conhecida de todo mundo, só que a pessoa só pensa nela quando pensa no pulmão. É o bacilo da tuberculose. Ele pode mimetizar uma doença inflamatória, principalmente uma doença de Crohn. Então, talvez eu tenha uma tuberculose no intestino? Pode acontecer. Outra é uma bactéria comum, chamada Yersinia, que ela pode dar um quadro infeccioso também. Então, eu posso ter várias coisas. Eu posso ter doença celíaca, até junto com a doença inflamatória intestinal, e não ter diagnóstico. Eu posso ter uma outra entidade alérgica, que é chamada gastroenterocolitis eosinofílica, que mimetiza a doença inflamatória intestinal, só que é uma entidade alérgica, é diferente da doença inflamatória. Então, o tratamento também é diferente. E eu posso ter coisas mais benignas, não que não incomode o paciente, mas são mais benignas de serem tratadas. Que é a síndrome do intestino irritável, intolerâncias alimentares, e a mais difícil de todas, para qualquer um de receber o diagnóstico, seria qualquer câncer no colo retal. Como é que eu faço esse diagnóstico? Então, eu vou ter que primeiro procurar um especialista, certo? Então, a história, o exame físico é bem importante. Então, às vezes a gente faz perguntas chatas, inconvenientes, mas são importantes para a gente fechar esse diagnóstico. A gente muitas vezes vai ter que passar, se o paciente tiver fístula, se tiver abscesso, vai ter que passar por um exame proctológico, muitas vezes sob anestesia, para explorar isso aí. E nós vamos entrar nos exames subsidiários, que a gente chama, que auxiliam o médico a fazer esse diagnóstico. Os endoscópicos, os mais conhecidos, a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Mas temos outros exames, como cápsula endoscópica. Só que esse tipo de exame cápsula endoscópica não dá para fazer biópsia. Então, o que a gente gosta mesmo é desses dois. Então, a gente geralmente começa. Quando o paciente vem com muita diarreia, a gente sempre começa pela colonoscopia. Muitos de vocês que portam a doença devem ter feito já. E hoje, mais moderno, existem alguns exames de fezes, que a gente dosa o produto inflamatório nas fezes. Alguns devem ter feito, chamado calprotectina. Existem outros saindo no mercado também. Exames de sangue a gente faz para quê? Primeiro, para excluir outras doenças. Por exemplo, eu preciso incluir que a pessoa tem um HIV. Porque o HIV pode dar um tipo de colite. Então, eu preciso pedir um HIV. Eu preciso excluir que a pessoa tem um problema de tireoide. Porque hipertireoidismo dá diarreia. Então, eu vou pedir um exame de tireoide. Então, eu vou fazer uma série de outros exames complementares. Porque o diagnóstico é pegar um quebra-cabeça e montar.
para qualquer médico, tá? E, mais recentemente, e com maior propriedade, os exames de imagem. Antigamente, o pessoal fazia muito raio-x contrastado, que é um trânsito intestinal. Muitos devem ter passado por isso. Mas, atualmente, a gente usa muito a tomografia, ou a enterotomografia, e a ressonância, principalmente para aqueles que têm problema na pelve. Tá? Então, eu fiz tudo isso, e aí eu vou começar meu tratamento. Como é que vai ser meu tratamento? Meu tratamento vai ser dependendo do que vai acontecer no meu estadiamento. Eu preciso... O que é estadiamento? Eu preciso descobrir qual é a gravidade da doença. Então, eu tenho uma doença que pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave. Então, eu vou ser quanto mais agressivo eu conseguir para trazer o quê? Qualidade de vida, melhora clínica do paciente. E o que eu desejo é transformar isso nisso. O que é isso? Isso aqui é uma doença de Crohn, com úlceras profundas, com pseudopólipos. É um intestino muito inflamado. E o que é isso? É o intestino normal. Tá? Eu quero trazer o paciente para isso. Mas, doutora Carla, por que eu não quero trazer o paciente para isso aqui? Só melhorar a qualidade de vida não importa? Importa muito para o paciente. Só que, hoje em dia, a gente quer trazer para isso, porque isso aqui, inflamação crônica, pode significar, ao longo da vida do indivíduo, estenose, complicação cirúrgica e o mais temido de todos, o câncer coloretal. Pessoas que portam doença inflamatória intestinal têm maior chance de desenvolver, quando não tratadas, quero enfatizar isso, câncer coloretal, ok? E como que eu vou tratar? Nossa, aqui vira uma salada, porque é muito remédio. Então, o seu médico, junto com você, vai tomar algumas decisões. O que eu posso dizer para vocês? Que, às vezes, nós precisamos usar antibióticos quando o paciente tem fístula, tem infecção. Eu preciso usar corticoide. Esse aqui é o remédio que o paciente adora, porque ele é rápido e melhora muito a inflamação. Só que esse medicamento é um medicamento que tem muito efeito colateral. Então, assim, se eu usar por muito tempo, eu posso ficar com problema de catarata, eu posso ficar diabético, eu posso ficar com osteoporose, eu posso desenvolver uma doença secundária corticoide chamada síndrome de Cushing. Então, é um medicamento potente, excelente, só que a gente não deve usar mais que 3 meses, 4 meses. O problema desse remédio é que ele é de fácil acesso, é barato, todo mundo consegue comprar. Então, o que muitas vezes acontece no meu consultório? O paciente some depois que começa a tomar o remédio e fica tomando por conta. E aí o que vai acontecer? Vai se lascar lá na frente, com complicação do medicamento. Esses derivados salicílicos eram muito usados, principalmente a sulfasalazina, mas hoje a gente tem a mesalazina, que tem menos efeitos colaterais, e os imunossupressores. Nós usamos há muito tempo a azatioprina, a 6-mercaptopurina, a metexate, a ciclosporina, como medicamentos que poupam o uso de corticoide. Todos esses remédios vão atacar quem? O sistema de defesa. Eles vão abaixar a inflamação. Agora, quem realmente mudou a história da doença inflamatória foram esses remédios aqui, chamados remédios biológicos. O que é um remédio biológico, Sra. Carla? São remédios que bloqueiam a cascata da inflamação em algum lugar. São remédios mais fáceis de tomar, porque são infundidos, às vezes, uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses, ou uma injeção a cada 2 semanas. E são altamente potentes, sem aqueles efeitos secundários do corticoide. Mas tem problemas? Tem. Todo medicamento tem problema. Eu costumo dizer para o meu paciente, se fosse bom, eu chamava de drogaria, farmácia. Tá? Mas são mais seguros até que os corticoides. E induzem a taxa daquela resposta de inflamação muito maiores do que os corticoides e os imunossupressores. O mais velhinho deles é chamado infliximab. Foi o primeiro de todos.
É um remédio potente que tira o paciente de situações bem graves. O adalimumab já é subcutâneo, também é potente, só que demora um pouquinho mais que esse aqui. Esse aqui é o certolizumab. Ele é um remédio parecido com o adalimumab, só que ele tem algumas mudanças na molécula que permitem que ele tenha um pouco de segurança mais em mulheres. Tá? Agora eu tenho duas novas vedetes no meu show. Um chamado vedolizumab, que esse vai inibir a cascata de inflamação que é dentro da parede do intestino. Então, ele é um remédio que vai agir só na inflamação do intestino. Então, ele não vai ter quase tantos efeitos colaterais quanto esses aqui. E os anti-interleucinas, que também são seguros, que inibem interleucinas específicas, que são moléculas inflamatórias, que inibem essa outra cascata de anti-TNF. Esses são medicamentos mais novos, e a anti-interleucina ustekinumab, ela foi padronizada para a doença de Crohn agora em janeiro no Brasil, mas é usada há muito tempo, tá? E quando que eu vou operar? Quando você precisar. A resposta é essa. Por quê? Muitas vezes eu não vou ter que operar nunca, porque eu vou chegar ao meu médico, ele vai fazer meu diagnóstico, eu vou usar o remédio e eu vou ficar sem inflamação. Agora, se eu chegar com um pronto-socorro, com um abdômen agudo obstrutivo, a primeira coisa que eu vou fazer é operar, depois eu vou tratar. E a mesma coisa, quem tiver fístula, tiver abscesso. Então, as cirurgias têm o seu papel, são importantes. E às vezes também nós precisamos tirar um pedaço da doença que não está mais respondendo, porque tem muita fibrose, que é muita cicatriz, para poder entrar com outro medicamento anti-inflamatório. Porque esses remédios todos, eles não atuam em cicatriz, eles atuam em inflamação, ok? Como é que eu vou fazer para ter qualidade de vida com essa doença? Eu costumo dizer aos meus pacientes que isso aqui é igual um diabetes. É igualzinho. Se eu tratar meu diabetes bem, o que vai acontecer? Eu vou cuidar bem dele, eu não vou ter problema na vista, não vou fazer hemodiálise, não vou ter que amputar a perna. Isso pode acontecer no diabetes. E se eu tratar minha doença inflamatória bem, o que eu vou ter? Vou ter qualidade de vida. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu preciso saber que a doença ela ocorre em surtos e remissões, então ela pode dormir. Mas eu não posso parar de tratar se eu não tiver com aquela endoscopia normal por mais de 2 ou 3 anos. Tá? Mas eu estou me sentindo super bem, doutor. Mas e daí? Se eu te deixar inflamando e daqui 10 anos aparece um câncer no seu intestino, em que cara que eu vou ficar para você? Certo? Então, muitas vezes eu não posso parar o tratamento. E eu tenho que mudar a minha qualidade de vida. Eu tenho que parar de fumar, porque o cigarro, principalmente na doença de Crohn, piora a inflamação. Eu preciso mudar minha alimentação, que a Sandra vai falar para vocês daqui a pouco. E eu preciso mudar. Poxa, doutor, mas como é que eu vou controlar o estresse? Pô, se eu não gosto daquele emprego de jeito nenhum, eu vou fazer outra coisa na vida. Certo? Eu tenho pacientes que mudaram de vida e mudaram a doença deles. Se eu tenho um casamento falido, eu vou sair desse casamento. Eu não posso ter medo de tomar decisões. É claro que não sou eu, doutora Carla, que vou ter que tomar essa decisão com você. Você mesmo, com a sua psicóloga, com o seu psiquiatra, ou pensando numa coisa que mais te aflige. E isso aqui, eu já falei um pouquinho para vocês, isso é super importante. Não abandone o tratamento. Se não gostou do médico, procura outro. Mas não abandona. Porque é uma doença séria. É igual o cara que tem diabetes. Se o diabético não trata e ele fica lá 500, 400, glicemia 300, 2 aninhos e o cara está cego. E o doença inflamatória é a mesma coisa. Se ele ficar inflamando, daí a pouco aparece uma coisa não desejada, que é o câncer e as cirurgias mutiladoras, que vão cortando o intestino, até o intestino chamar intestino curto. Alguns devem ter ouvido já essa terminologia. E aí a gente vai ter uma diarreia por desabsorção, porque não tem mais intestino, não é por inflamação agora, tá? Então, assim, era isso que eu queria falar com vocês, e agora eu queria falar de um tema um pouquinho palpitante,
Doutora Carla, tomo biológico, tomo azathioprina, tomo corticoide. Eu posso vacinar para a febre amarela? Não. Eu posso vacinar para varicela zoster? Não. Para o do sarampo? Não. Por quê? As 3 vacinas são de vírus vivo. E você tem um sistema de imune apagado pelo medicamento. O que vai acontecer? Primeiro, você não vai responder a vacina. Então não adianta nada tomar vacina e não responde. E segundo, que como eu tenho um vírus vivo enfraquecido, o que vai acontecer comigo? Eu posso fazer uma doença vacinal. Então eu posso fazer febre amarela vacinal, posso fazer um varicela zoster vacinal. Mas eu quero tomar. Eu vou lá para Mariporã. Vou ficar lá, vou ter que mudar para lá. Mariporã está tendo vários casos. Então você vai ter que conversar com o seu médico. Porque nós vamos ter que suspender todo o tratamento, esperar 3 meses, para sair toda a droga do corpo, para depois. Mas, doutora Carla, e aí, se eu paro o tratamento, posso reativar a doença? Pode. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar e decidir junto. Se o paciente tiver uma colonoscopia linda, sem nenhuma inflamação, tiver os exames de sangue tudo ok, a calprotectina boa, tiver tudo jóia, a gente pode pensar. Aí daí um pouquinho a gente retoma o tratamento. Para ele vacinar, aí depois que eu tomei a vacina, eu posso infundir na outra semana o biológico? Não. Eu vou ter que esperar mais ou menos 1 mês. Tá? Por que eu tenho que esperar? Porque eu tenho que fazer a vacina funcionar. Não adianta nada tomar vacina, ir lá e apagar meu sistema de defesa, ok? As outras vacinas, normalmente, talvez a taxa de resposta vacinal do paciente tomando imunobiológico não seja adequada. Então, qualquer paciente que toma remédio para baixar a inflamação do corpo, que chamamos imunossupressores, corticoide é o mais potente deles. Eu falo para vocês, quem toma corticoide não pode. Não pode ficar tomando coisas sem conversar com o seu médico, tá? E agradecer a paciência de vocês por me escutarem e falar que, assim, é um tema que eu respeito muito, porque, assim, a gente vê pessoas sofrendo muito com essa doença e sabendo que a gente fazendo diagnóstico muito precoce, tirando a inflamação do paciente, a gente promove uma qualidade de vida excelente. Tem vários casos lá no consultório que as pessoas tinham uma qualidade de vida péssima e hoje são pessoas que eu até brigo para não engordar, eu até brigo para não fazer coisas que geralmente a pessoa não faria. Nós temos o Maio Roxo, né? É uma campanha, todo o pessoal que mexe com doença inflamatória intestinal, que é para conscientização. Então aqui eu deixo a mensagem e se tiver diarreia mais de 3 meses, ou dor abdominal, ou anemia sem causa, coisas pequenas, não deixe de investigar no seu gastro, no seu prócto, no colega, tá bom? Eu agradeço a paciência. Alguém tem alguma pergunta para a doutora? Não tem. O senhor consegue falar daí? Doutora Carla, obrigado pela apresentação muito esclarecedora. Eu tenho uma pergunta com relação aos biológicos, né? No meu caso, eu tomo o Mira, o adalimumab, já há mais de 5 anos, né? Só que, antigamente, a gente começava o tratamento com outros remédios e depois ia para o biológico. Agora é o contrário, parece que já está iniciando com o biológico. E quando eu comecei a tomar, foi uma coisa assim meio assustadora, porque sei lá o que vai acontecer, né, biológico, parece que está alterando a genética, sei lá qual seria o resultado, né? Aí eu queria saber assim, por que agora o tratamento tem essa inversão, e se tem algum estudo assim dizendo do longo prazo, né, que você é submetido ao biológico, quais as consequências, o que pode, e quando que pode ser interrompido, enfim. Essa pergunta é muito boa. Na verdade,
algumas coisas eu consigo te responder, outras não. Não sei se meus amigos médicos que estão aqui vão conseguir também. Mas a inversão não é bem uma inversão, são estratégias terapêuticas que a gente faz. É a gente pegar e entrar com um medicamento mais potente para um tipo de gravidade. Então, para cada paciente, a gente leva em consideração várias coisas que eu não entrei aqui falando, mas a gente leva em consideração a idade, tempo de doença, apresentação, presença de fístulas, abscessos. Com esses pacientes que são mais graves, anemia importante, muita perda de peso, com esses pacientes que têm uma doença mais grave, que a gente considera moderada grave, vocês devem ver no processo de vocês o médico colocar um tal de IADC, né? Que é o índice de atividade da doença. Quanto maior esse número, mais agressiva tem que ser a doença. Então, a gente tem uma terapia, na internet vocês vão ler isso, chamada top-down, que a gente oferece para o paciente a terapia mais agressiva, que é o biológico e muitas vezes sozinho ou associado a um imunossupressor. E os pacientes que têm doenças mais leves, mais brandas, a gente ainda continua fazendo aquele esquema menos agressivo. Não que ele não vá usar, ele pode usar. Porque daqui 6 meses que eu comecei o tratamento dele, se ele não melhorar a endoscopia dele, eu vou mudar. Porque eu não quero, eu não quero que mais para frente ele tenha um câncer. Porque pode acontecer. Vai acontecer? Não é certeza, mas pode acontecer. E os trabalhos, então? Antes existia muita dificuldade em agregar coisa. E o tempo está passando, então o infliximab, por exemplo, existem 18 anos de acompanhamento. E as complicações mais frequentes encontradas são as infecções. Então, febre, poxa, acendeu a luz vermelha, tosse muito tempo, todo mundo faz screening de tuberculose antes de entrar com o biológico, justamente para a gente não impedir, não fazer com que aconteça isso. Então, são as infecções. Doenças, assim, muitas vezes a gente sempre fala, né? Doenças que são neurológicas, que tem casos falando, não tem nada provado ainda. Então, assim, claro, precisa de mais tempo. E esses novos que estão chegando, eles parecem que diminuem a ocorrência de infecções muito mais que os anti-TNFs, por causa do bloqueio específico que eles fazem. Agora, a gente, 18 anos em medicina não é quase nada. Fala, não é mais. 18 anos não é quase nada? Não é. Então, assim, pode ser que daqui a um tempo eu tenha uma complicação com o remédio que eu desconheço hoje. Como hoje eu conheço vírus, bactérias que eu não conhecia. Eu estou formada há 21 anos, tá? 21 anos atrás eu não conhecia Zika, chikungunya. Nunca nem ouvi falar. E esses vírus estão aí, hoje em dia. Então, assim, medicina é uma coisa aberta, mas é claro que qualquer coisa diferente acende sempre uma luz vermelha para a gente. Eu não sei se Gasparetti, Lola, Rose, vocês têm alguma adendo aí da segurança dos biológicos? A corrupção também da droga não é algo contemplado como sagrado. A gente não tem trabalho que corrobore a interrupção do uso dos biológicos. Hoje não. Tudo é risco-benefício. Os antigenéticos, por exemplo, se você interrompe, 50% dos casos podem reativar a doença em 2 anos, mesmo com remissão importante. Então, essas são as dúvidas, né? Não temos. Na dúvida, eu acho que vale a pena manter. Mais alguma pergunta? Doutor, no caso da doença de Crohn com essas medicações, como que tem algum processo, alguma coisa que possa complicar quanto à gravidez, tanto para a mãe quanto para a criança? Essa é outra pergunta difícil. Eu tenho vários pacientes que engravidaram tratando e, graças a Deus, todos têm filhos maravilhosos e não têm grandes problemas. O problema é que existe uma questão ética em fazer experimento com grávida. Tá? Então, eu não posso
jurar que a droga é segura. Então, na bula do remédio, ele nunca vai falar que a droga é segura, como é Tilenol na gravidez. Tá? Eu tenho pacientes que tomaram biológico, pacientes que tomaram imunossupressor na gravidez e não aconteceu nada. Só que é descrito que é para interromper o imunossupressor. Mas eu decido isso junto com a doente. Você quer que a doença volta? Você quer correr o risco ou a gente para? Agora, o biológico, a gente pede para o último trimestre, ele é mais seguro que o imunossupressor, para você ter ideia na bula. Mas no último trimestre, a gente tem que parar, por causa daquela questão das vacinas do bebê depois. Porque vai passar pela placenta, depois o bebê, o que é a primeira coisa que você faz com um recém-nascido? Um monte de vacina. E aí o imunobiológico, ele não vai deixar a vacina funcionar. Então, no último trimestre, a gente pede para interromper o imunobiológico. Ah, mas e o Cínzia, o certolizumab? Diz que não aparece diz que ele não atravessa a barreira, né? Então, mas daí você vai garantir para o seu bebezinho que a vacina funcionou? Não tem como garantir isso. Então, assim, qualquer mãe quer o melhor para o seu filho. Então, assim, como não tem estudo em grávidas, nada controlado, a orientação, não é a orientação da doutora Carla, é a orientação do grupo de estudos de doença inflamatória intestinal no Brasil e no mundo, é a gente interromper o imunobiológico no último trimestre. Tá? Uma vez que você tomou o imunobiológico, você pode voltar a tomar uns outros medicamentos? Pode. Aí suspende e volta a tomar o anterior, se tiver como funciona? Isso é bem difícil. Isso vai depender do como o paciente esteja. Então, assim, eu posso ter usado o corticóide no paciente no começo, e aí eu estou usando imunobiológico, e ele perde a resposta. Aí eu preciso de outra droga. Aí eu preciso um pouquinho do corticóide de novo. Tá? Então, pode acontecer isso. Outra coisa que pode acontecer é que, se o imunobiológico perder a resposta, eu posso otimizar, posso fazer uma dose maior, até eu esgotar minha possibilidade com aquele remédio. Porque, assim, as classes de remédios, né, são lá. Eu falei anti-TNF, anti-integrina, anti-teleucina. Os anti-TNFs, eu sair de um e para o outro, eu não vou ter tanto ganho assim. Então, eu esgoto a classe do remédio para eu poder ver se eu não tenho que trocar, porque eu tenho pouca coisa. É diferente de antibiótico, que eu tenho inúmeros tipos. O infectologista vai trocando, até ele achar um que funciona. No imunobiológico, eu tenho poucos. Eu tenho 3 classes só. Tá? Então, não sei se eu te respondi. E assim, eles estão liberados para retrocolite também? Todos? Não. O nosso governo não liberou, judicialmente. Mas esse é o caso que o paciente precisa. A orientação é entrar, eu não posso falar isso, mas é entrar com um processo judicial para conseguir, ou você tem então um processo administrativo junto ao seu convênio, se não conseguir, é judicial, porque existem trabalhos que mostram a eficácia, a qualidade de vida com o uso deles. Tá? Mas eles estão liberados? Infelizmente, não. Pode falar. Qual a maneira mais fácil assim, de fechar um diagnóstico com a doença de Crohn? Olha, isso vai depender do quadro clínico do paciente. Então, assim, a maneira mais fácil, eu vou falar para o senhor que assim, a maneira mais difícil é o paciente ter um quadro clínico frustro. Porque o grave a gente reconhece muito rápido. Mas como a doença acomete mais ilho terminal e cólon, tanto o retocolítico, o exame gold, assim, o ouro do exame é a colonoscopia. Mas não quer dizer que a colonoscopia normal eu não possa ter essa doença. Então, se eu tivesse que escolher um exame, e o paciente com diarreia fosse no meu consultório com dor do lado direito da barriga, eu iria fazer colonoscopia nele. Então, eu não sei se é isso que o senhor perguntou. Eu tive um problema, fiz uma cirurgia, né? Foi muito de repente, aconteceu tal, fiz a cirurgia. E o médico, pelo aspecto e tal, ele falou, olha,
pode ser Crohn. E nenhum exame comprovou isso. Então, esse exame, que é a peça cirúrgica, é o mais nobre de todos. Se tiver na peça cirúrgica, provavelmente já tem. Porque foi lá e pegou um pedaço do intestino e mandou para o patologista avaliar. Eu com a colonoscopia, consigo um fragmentinho. Agora, quando o cirurgião vai lá e arranca um pedaço, eu tenho alguns pacientes nessa situação, que fizeram aquele abdômen agudo, obstrutivo, foram para emergência, o cirurgião abriu e tinha lesão lá. Aí manda para análise e é o Crohn. Não sei se foi esse seu caso, mas é... Não, foi mesmo na análise, né? Ele não fecha, ele não afirma que é. Aí precisaria ver a peça, mandar para um patologista mais experiente, né? Mesmo na peça, só metade dos casos vão ter a lesão que vai definir mesmo como lesão de Crohn, que é o granuloma. É isso mesmo. 50% só tem granuloma. Mas fica sugestivo. Aí teria que reestadiar, fazer os exames inflamatórios, fazer tudo de novo. E às vezes, isso em alguns sortudos, porque a doença estenosante ela é uma doença agressiva. Em alguns sortudos ela dá tempo, o cara mudou a qualidade de vida, mudou o estresse, apagou o sistema de defesa dele, às vezes ela não recidiva, às vezes ela fica dormente. Não quer dizer que lá na frente possa acontecer alguma outra coisa. Pode. Existem vários médicos que vão lá, arrancam um pedaço do intestino e deixam o paciente sem remédio. Que tem trabalhos que suportam isso. E aí eles ficam esperando acender a doença para entrar com o medicamento. Então, assim, tratar a doença inflamatória também não é simples. Né? E o diagnóstico pode mudar. Esse ano ele pode estar bem, o ano que vem pode estar inflamado. Não sei se te respondi. Aí a segurança, o médico acha melhor ele fazer o tratamento, né? Então eu faço também. É que eu não sei o que ele viu dentro da sua cirurgia, né? Provavelmente o que ele viu foi uma coisa muito relevante. Meus amigos cirurgiões querem falar alguma coisa? Não tem verdade absoluta nesse caso, ele não está errado. Gaspa. Muitas vezes a gente não consegue um exame que bata um martelo em relação ao diagnóstico, como comentado, né? A peça cirúrgica, ou seja, a parte que foi retirada, muitas vezes ela mostra o granuloma, que é uma alteração muito característica, mas não específica, muito pouco tuberculose também, forma-se granuloma, mas com as suas características. Mas muitas vezes o patologista não consegue encontrar todos os dados que suportem o diagnóstico de Crohn e encontrar alguns dados que indiquem o diagnóstico de Crohn. Assim como o endoscopista vê outras alterações, às vezes, que sugerem a doença de Crohn, o patologista às vezes fala, o diagnóstico desse inflamatório intestinal, seja Crohn, seja retocolite, muitas vezes é como se fosse um quebra-cabeça. A gente tem que juntar elementos da história clínica do paciente, do exame físico do paciente, achados que a endoscopia ou colonoscopia, por exemplo, achados de exame de imagem, como o exame que faz o intestino delgado, a endoscopia, por exemplo, uma peça cirúrgica, nem sempre é fácil. É importante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes a gente tem paciente que reúne dados por vários exames pela história e os dados, por exemplo, para Crohn. E eu estou autorizado a tratar esse paciente com Crohn. Eu falo, brincando, o paciente vai entender esse presente de um animal que faça xixi no poste, porrada de carro, poste no osso, eu não preciso de um DNA para saber que é um cachorro. Então, eu vou pegar um pouquinho, mas para ele funcionar um pouco. Acho que muitas vezes o paciente tem, além da ansiedade, da doença, do quadro, de saber o que eu tenho, às vezes é uma ansiedade extra, imagina. Não sei nem se eu tenho Crohn, no caso era muito raro, mas eu infelizmente consegui bater uma tela. Pois é esse conhecimento, não invalida hipótese alguma do tratamento. A gente está autorizado, sim, a estar juntando todos os dados. E uma colocação que eu devo fazer eu tenho um irmão que morreu do Crohn. Se ouvir a mesma linhagem de algo, Quebra-cabeça, né? não significa que vá
Mais alguém tem alguma pergunta? Eu li a respeito do protocolo Coimbra para tratamento de doença inflamatória intestinal. Isso, você sabe falar alguma coisa a respeito? Coimbra, você conhece? O que seria? Tratamento com vitamina D. Ah, tá. É o Dr. Coimbra da vitamina D. É a hormonioterapia. Ah, é hormonioterapia. Então, na verdade, assim, não tem nenhuma comprovação científica. Né? A gente que estuda um pouco o doença inflamatória intestinal, existe uma coisa chamada medicina baseada em evidências. A gente usa um remédio que a grande população usa e mostra benefício. Então, assim, não existe um trabalho que comprove que as grandes doses de vitamina D, elas realmente vão curar a doença inflamatória intestinal. O que a gente sabe hoje, que a gente está conhecendo mais da vitamina D, é que ela ajuda no sistema imunológico. Como? A gente não sabe. Só que esse protocolo, eu não conheço ele com pormenores, eu sei que ele leva a dosagens absurdas de vitamina D. E no corpo da gente, tudo que é excessivo é maléfico. Então, eu posso ter ativações de outras estruturas no meu corpo e ter problemas graves. Eu cito um caso que eu acompanhei de perto, que fez esse protocolo. Não foi para doença inflamatória, foi para esclerose múltipla. E depois o cara morreu de hemorragia digestiva por várias úlceras provocadas no estômago pela ativação de um hormônio chamado PTH na paratireoide. Quem fez isso? A vitamina D. E aí eu não tenho como tirar do corpo, porque era um hormônio solúvel na gordura. Não sei se vocês sabem disso. Eu não tenho uma hemodiálise que filtra o sangue. Não tem uma coisa que filtra a gordura. Então aquela vitamina D foi agindo. Estou te explicando uma coisa, um evento catastrófico que eu vi. Eu sou a favor do quê? Repor conforme a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Um nível bom. Nível tóxico, nunca. Que é nível tóxico, doutora Carla? Acima de 100 no exame da vitamina D. É tóxico. Eu já vi coisas ruins com isso. Mas eu reponho nos meus pacientes que estão deficientes. Levo eles para 30, 40, mas não faço esse protocolo, não. Alguém tem? Ganha peso, é isso? Não, estou falando que ele Eu falei que a vitamina D, quando está em estoque no corpo, ela deposita no tecido gorduroso, não que ela vai fazer para a pessoa ganhar peso, tá? E aí, como ela está ativando outros hormônios, por exemplo, da paratireoide, que causa úlceras no estômago, eu não consigo tirar essa vitamina que está estocada. Tudo que deposita na nossa gordura não tem como tirar. Se tivesse estocada só no sangue, eu fazia uma hemodiálise, filtrava e tirava. Mas tem coisa que não tem como tirar. Então a gente tem que ser muito parcimonioso, nem tanto ao céu, nem tanto. Eu acho que é trazer para o nível terapêutico, não trazer essas coisas sem comprovação. Mais alguém? Tá ótimo, então obrigado, doutora. Eu queria chamar para compartilhar com a gente um pouco da sua história a Luciana. Ela é portadora de doença inflamatória intestinal há quase 30 anos. Ela tem um pouco da história dela para compartilhar conosco. Por favor, Luciana. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pela validações, por me dar a oportunidade de estar falando. Então, eu tenho a doença diagnosticada desde 1990, quando o tratamento ainda era a base de sulfasalazina. Antes de ser diagnosticada a minha doença, eu fiquei 1 ano, meus pais ficaram, porque na época eu tinha 17 para 18 anos. Então, os meus pais ficaram indo de médicos e médicos e ninguém conseguia achar a doença, diagnosticar. Quando ela foi diagnosticada, eu já estava pesando 37 quilos, assim, um cadáver.
Bom, enfim, o tratamento foi com sulfasalazina, com corticoide, e eu melhorei depois de um tempo. Passei a ter outras complicações, inclusive todas as complicações que a doutora Carla citou, eu tive. Abscessos, fístulas, anemia, precisei de transfusão sanguínea, febre, problema na pele, e fui superando, né? Fui superando, tentando viver um dia de cada vez, tentando aproveitar ao máximo da minha vida, né? Eu fui uma das primeiras pacientes no Brasil a tomar o Remicade, comecei a tomar em 1999, me ajudou muito. Na época eu tinha, assim, ia direto para o hospital por causa de abscesso. Ele conseguiu fechar os meus abscessos, conseguiu fechar algumas fístulas, fui muito bem com isso. Engravidei tomando Remicade, né? Só que na época eu não morava no Brasil, eu morava na Inglaterra, e o protocolo lá da Inglaterra é não dar nenhum biológico enquanto a mulher está grávida, né? Então, assim, durante toda a minha gravidez, a minha primeira gestação, eu não tomei o Remicade, mas não sei por que razão esse sistema imunológico da gente fica lá em cima, né? E eu fiquei super bem, minha gravidez foi super saudável, eu só tive um pouco de pressão alta, mas assim, foi tudo normal. E pelo fato de eu ter ficado algum tempo sem tomar, na verdade foram mais de 9 meses, porque aí eu fui amamentar e tudo, meu corpo meio que criou anticorpos contra o Remicade. E aí, logo em seguida, eu engravidei de novo. Tudo gravidez normais, assim, eu não fiz tratamento, nada, porque eu estava assim, muito bem na época. E aí, de novo, eu tive meu segundo filho, isso foi em 2006, em 2007 eu tive meu segundo filho, e aí não deu mais o Remicade, eu fui para o Mira, né? Fiquei com o Mira 8 anos, de 2008 até 2016. Infelizmente, tudo isso que a doutora Carla falou, de ter fibrose, de ter muita cicatriz na estenose, porque infelizmente a doença cometeu o final do meu intestino grosso, ou seja, ânus, reto e sigmoide. Então, assim, desde que foi diagnosticada, os médicos falavam, tenta não operar, porque se um dia operar, é muito provável que você perca essa parte e fique ostomizada, né? Ficar com a bolsinha. E em 2016 chegou um ponto que eu estava tendo, assim, as minhas internações eu perdi a conta, porque, assim, volta e meia para o hospital. E aí a doença ficou num estágio muito ruim, muitos anos com a doença, que o meu médico ele falou, olha, Luciana, está muito ruim a sua doença, daqui a pouco vai virar um câncer. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 anos, pode ser que seja no próximo mês e você vai ter que tirar essa parte. Foi um choque para mim, foi assim, eu não quis aceitar a princípio, mas tendo 2 filhos, tendo meu esposo, né? Então assim, é uma decisão entre a vida e a morte, continuar vivendo, tentar fazer o melhor, ou não, né? Então, obviamente, eu parti para estar fazendo a cirurgia, que infelizmente foi radical. Hoje eu sou ostomizada, eu tenho a bolsinha. Mas eu vivo da melhor forma possível. Assim, todas as pessoas ficam, que chato, né? Hoje, digamos que minha vida é melhor do que antes, porque a parte ruim foi embora. Coisas que eu não fazia antes, eu faço hoje. E tenho uma vida normal, mergulhei, viajo de avião, assim, é só se programar, né? Curto a minha família, tento, assim, ter o máximo de vida normal, né? Então, assim, hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor do que eu tinha antes. Não quer dizer que eu não tinha antes também, porque, assim, eu sempre tentei aproveitar da melhor forma possível, aquela filosofia. Viver com toda a intensidade como hoje fosse o último dia. Porque, infelizmente, a doença de Crohn é isso. Um dia você está bem, outro dia pode ser que você não esteja, né? Então, é isso. Desde 2016, eu
fiquei ostomizada, né? Foi uma colostomia, porque assim, ainda eu tenho parte do meu intestino grosso. E infelizmente eu tive muitas complicações nessa cirurgia. Eu acabei ficando 34 dias internada. 10 dias depois eu tive que refazer o estômago. O estômago é a parte do intestino que é exteriorizada, que é onde que é coletada as fezes, né? Onde que é acoplada a bolsa. Eu tive complicação, depois aí eu tive uma brida que foi colapsou todo o meu intestino delgado, aí eu fui para a UTI, fiquei na semi-intensiva, fiquei com uma hérnia paracolostômica por conta disso. Aí ano passado, em abril do ano passado, eu fui fazer essa cirurgia de hérnia. 3 semanas depois eu voltei para o centro cirúrgico porque eu tive brida de novo. E aí me abriram de novo, que nem um frango, né? Eu falo que me abriram de cima e embaixo, que nem um frango, né? E aí fez 1 ano agora, dia 14 de março, da minha última cirurgia, né? Mas estou aqui, firme e forte, para ajudar todo mundo, assim, espero ajudar as pessoas que precisam, que tenham dúvidas, sou ativa em alguns grupos. As redes sociais me ajudaram muito. Na época, em 1990, quando eu fui diagnosticada com a doença, eu achava que eu era o ET, né? Ninguém ouvia falar sobre Crohn, e aí eu fui atrás de informações lá fora, assim, eu fui escrevendo, não tinha nem internet, eu fui escrevendo para universidades, até que algumas universidades dos Estados Unidos me deram o nome da CCFA, que é o Crohn's Colitis Foundation of America, que é uma grande entidade, né, voltada para a doença inflamatória. E aí eles me deram, fizeram contato com uma pessoa de lá, eu fiz amizade com ela, uma americana, nós temos amizade até hoje. Depois de um tempo ela me convidou, eu fui na casa dela, passei 20 dias lá quando eu trabalhava, enfim, tentei fazer o melhor. E agora, com essa parte aí, quando eu soube que eu ia ficar ostomizada e tudo mais, o que eu fiz? Eu fui atrás de informação, comecei a me unir a pessoas na mesma condição que eu iria ficar, para tentar entender, para ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Para tentar superar, para quando acontecesse comigo eu já estivesse preparada, né? Foi isso que eu fiz. Eu criei uma página no Instagram e comecei meio que fazer um diário, compartilhar a minha vida diária ali até o momento da cirurgia, né? Obviamente, quando você é mutilada, quando você volta do hospital, que foi o meu caso, eu fiquei 34 dias hospitalizada, precisei receber transfusão, porque eu fiquei extremamente fraca, meu hemoglobina caiu para 6, fiquei muito debilitada. Aí você volta para casa, você se olha para o espelho, você não se reconhece, né? Mas o meu marido, assim, deu um apoio incondicional, assim, o tempo todo, e ele falava para mim: você não pode deixar de ser a pessoa que você é, alegre, divertida, para cima, né? Você tem que continuar sendo essa pessoa, porque assim, é normal quando acontece isso, você ter um certo luto, viver um certo luto, né? É uma parte do teu corpo que foi embora e não tem volta, né? Mas, por um lado, assim, eu tenho 2 filhos, um de 12 e um que vai fazer 11 em julho, né? Então eu falava, não, a vida continua, né? E eu tenho meu marido, né? Eu não posso perder tudo, né? Então, eu voltei a ser a pessoa que eu sou. Obrigado, Luciano. Qual que é a página dela? Desculpa se você... Então, a Luciano. minha, eu fiz assim, eu estou começando a escrever um blog das minhas experiências, porque assim, eu viajo e tudo, né? E estou começando a fazer uma página no Face também, mas o meu Instagram já tem desde que eu soube, né? Que é bem, acho que desde 2016, no começo. Chama Me and Mr. Crohn. Aí não tem como esquecer, né? É uma Me and Mr. Crohn, né? Que é uma caminhada, porque desde 1990 e assim, muitas internações, assim, eu perdi a conta, não dá pra falar. Eu sei que em 96 eu fiquei 1 mês internada para fazer alimentação parenteral
sem comer nada, para ver se o meu intestino respondia, se ficava bem. Na época não tinha os biológicos, né? Então, assim, é uma trajetória grande, né? Então, aí eu estou tentando, assim, ajudar realmente pessoas a superarem tudo que eu passei, porque é muita bagagem, é muita experiência, né? E graças a Deus eu estou aqui para contar, né? Obrigada. Obrigado mais uma vez. Queria chamar também aqui o Álvaro, que ele criou a página, o grupo Somos Demais, né, para assessorar os pacientes com doença inflamatória intestinal, os pacientes possam se unir mais, né? Só complementando, Bia, acho que é legal essa comunicação entre a Luciana, o Álvaro e vocês se unirem para fazer o Vale ser mais forte. Sim, sem dúvida. Porque nós temos aqui hoje 69 pessoas que estão conhecendo ou conhecem a doença. E a gente sabe que 1% da população tem esse tipo de doença. Então, tem muita gente que desconhece. E quanto mais cedo conhecer, Sim. melhor. E é mais fácil de se tratar e não acontece o que aconteceu comigo. Porque, assim, eu acho que o que levou a minha doença a ficar tão grave assim foi a demora do diagnóstico, porque eu tinha 18 anos, os médicos achavam que eu estava com leucemia. Teve médico que perguntou se eu não estava com HIV, porque imagina, no auge da AIDS, né, naquela época, né, 1990, então assim, foi muito difícil o diagnóstico, né. Então acho que se tivesse sido descoberto a tempo, talvez não teria ficado do jeito que ficou, e eu não teria ficado nessa situação hoje, né. Boa noite. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer a Vale Infusões por esse evento, né? E no meu caso eu sou também paciente de Crohn desde 1993, um pouquinho depois da Luciana, né? E também a mesma sensação que você teve quando descobriu a doença foi a mesma coisa, né? Que é isso, né? Você não tinha ideia do que era, né? Também comecei tratamento eu descobri a doença com um quadro de apendicite, um abdômen agudo, apendicite. Aí na hora que foi feita a cirurgia, descobri que o problema era no intestino, né? Aí eu fiz tratamento com entocorte, primeiro com sulfa, depois entocorte. Eu fiquei 5 anos tomando entocorte, causou osteoporose, como a doutora Carla falou. Depois eu comecei a tomar a mesalazina, mas também não estava surtindo efeito. Aí eu comecei em 2012 com o Humira. Aí foi fazer o tratamento associado com azathioprina, mas aí deu uma alteração no pâncreas. Aí depois eu comecei a tomar mercaptopurina, também deu problema no pâncreas. Aí hoje eu estou só com o Humira, mas estou em remissão, felizmente estou em remissão. Em 2000, eu fiz uma cirurgia em 93, depois em 2009, eu estava num quadro assim, também já tinha estenose e tal, tive que fazer uma segunda cirurgia, mas desde lá, desde 2009, eu estou assim, em remissão. Eu faço tratamento aqui com o Dr. Rodrigo Bruno e também com a doutora Andréia Vieira, em São Paulo, por indicação do próprio Dr. Rodrigo. E a doutora Andréia é vice-presidente da associação da ABCD, né, e foi ela que me indicou, me orientou a começar a frequentar a associação e tal. E lá é que eu tive também a indicação de começar a procurar pacientes aqui na região de São José. Ali eu conheci o João, cadê o João? Aqui. Que o João participava das reuniões da ABCD, e aí surgiu essa ideia de a gente começar a tentar reunir os pacientes, né? Eu estou muito feliz de ver assim, esse auditório assim, cheio, porque eu achava que aqui nós fôssemos meia dúzia de pessoas, né? E então é muito bom assim, ver essa oportunidade de todos nos unirmos, né, dentro de um mesmo objetivo, né? Eu lembro que quando eu comecei a tomar o Mira,
eu fiquei muito assustado, né, porque fala tratamento biológico, o que é isso e tal. Então, acho que se na época eu tivesse conhecimento desse grupo aqui, eu não teria ficado tão assustado quanto eu fiquei. Então, acho que é uma oportunidade muito grande de trocarmos experiências, né? Eu tenho também criei uma página no Instagram, chama Somos Demais, Somos DII+, né? Tem no Face também, né? Agora sim, eu quero dizer que o mais importante não é esse grupo ou aquele grupo, o mais importante é todo mundo estar unido dentro de um mesmo objetivo, né? E trocar experiência, trocar informações, né? Outros eventos como esses, né? Eu sempre comento assim que, vendo ali na ABCD, tem cidades assim bem menores do que São José, que eles têm grupos assim bastante ativos. Eu vejo o pessoal de Santa Catarina, pessoal de Goiás, né? E mesmo aqui no estado de São Paulo, cidades menores que tem assim muitas iniciativas, né? Caminhadas e os monumentos iluminados de roxo, né, para marcar o período. Então, eu acho que tudo isso vai ser muito bom, né, e através dessa união, desse esforço conjunto, outras pessoas, né, que forem diagnosticadas com uma DI, talvez elas não tenham que passar, né, por tanto medo, aí, por tantos problemas quanto nós passamos, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço mais uma vez ao Marcelo, em especial, por essa oportunidade. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Agora vamos para a palestra com a doutora Sandra da Silva. Boa noite a todos, né? Como ele falou, eu também sou nutricionista esportiva, mas a minha primeira pós-graduação foi nutrição clínica funcional. Por quê? Eu tenho um filho, hoje ele tem 18 anos, e ele tinha megacolon congênito, só que até diagnosticar isso foi uma luta durante 9 anos. Então, assim, foram vários episódios, hora diarreia, hora constipação, e eu precisava ajudar. Então, eu fui fazer nutrição funcional para poder entender o que estava acontecendo. Então, a partir daí, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o nosso segundo cérebro, que é o intestino. Tá bom? Como mãe, a gente faz tudo pelo filho. Vai estudar, né? Bom, aqui eu não preciso falar muito, porque foi muito bem explanado pela doutora. Então, gente, vocês estão bem. Mas eu vou falar da parte que me cabe. Os alimentos, eles são potencialmente alergênicos e eles podem causar intolerância e pode ser a causa da inflamação local ou pode intensificá-la. Como assim alimentos são potencialmente alergênicos? Os alimentos, eles passam pelo trato digestório e no nosso trato digestório tem que estar redondinho. Então você tem que ter enzima para digerir, né, para que ele seja bem absorvido. E o alimento mal digerido, ele gera uma proteína, geralmente são as proteínas, e gera moléculas que são pró-inflamatórias. Por que a gente tem que entender isso? Por que eu estou passando isso para vocês? Para vocês poderem entender por que cada alimento pode gerar uma inflamação e que cada um de nós reagimos ao alimento de maneiras diferentes. Não é porque um tem uma resposta ao alimento que o outro vai ter. Mas, antes disso, a gente tem que pensar no nosso primeiro cérebro, né? Então, quanto mais estressado, quanto mais ansioso o paciente for, maior vai ser os níveis das células inflamatórias e vai causar, são mediadores de desbiose, que é a alteração do microbioma intestinal, né? Além da alimentação. Então, gente, quem tem problemas de doenças intestinais é uma equipe psicóloga importante. Mudar o estilo de vida
Também. E a importância da nutrição é como um recurso terapêutico extremamente útil. Pode ser iniciado em todos os pacientes com estado nutricional comprometido, como a gente ouviu falar, um caso de uma paciente de repente fica muito emagrecida, anemia, ou até mesmo pacientes sem alteração nutricional, porque ele não chegou a ter uma deficiência instalada, porque deficiência todos têm, mas não aquela instalada, aquela que é sintomática, uma anemia, por exemplo. E aí tem que entrar sim com a nutrição. E pode ser a medida terapêutica nos casos. De repente está utilizando a medicação, mas não está resolvendo. Espera aí, quando vai ver é um alimento que está sendo mediador de uma inflamação. Então, a orientação nutricional, eu enfatizo isso em todos os casos, em todos os pacientes. Ela é individualizada. Tá? Então, o nutricionista vai verificar as tolerâncias, a fase da atividade da doença. Para a maioria dos pacientes, na literatura, recomenda-se uma dieta rica em proteínas, né? Mas aí eu faço uma ressalva. Se eu tenho um paciente com uma doença de Crohn, ele tem baixa produção de enzima digestiva, e eu aumentar essa proteína desse paciente, ele não vai digerir essa proteína. E essa proteína vai cair no intestino bruta e vai gerar outra inflamação. Então, por isso que a gente tem que ter uma nutrição individualizada. Se eu percebo que o paciente tem baixa produção de enzima digestiva, eu, como nutricionista, já entro com uma enzima. Porque tudo começa da boca, esôfago, estômago e intestino. Porque são todos interligados. E isso aqui é o que vai explicar. Uma ingestão alimentar. Sabemos que os melhores alimentos são orgânicos. Qual o maior problema hoje da população? A gente desembala mais e descasca menos. Então, alimentos têm que ser normalmente orgânicos, mas orgânicos são caros, infelizmente não são acessíveis a toda a população. Então, eu tenho uma ingestão alimentar, eu preciso de digestão. Através de quê? Suco gástrico, enzimas, sais biliares. Aí, esse alimento vai ser absorvido. Se eu tiver um intestino saudável, vai ser muito bem absorvido. Mas se esse alimento me gerar alergia e desbiose, não vou ter uma boa absorção. E a necessidade nutricional, muitas vezes, ela é alterada dependendo do estresse, da idade, do sexo, do ambiente, da genética, se ele utiliza medicamentos. Então, aquela continha que a gente vê na internet, né? Ah, põe 30 quilocalorias por quilo de peso. Gente, cai por terra. Ou então pior, agora hoje tem aplicativo. Aí você joga lá no aplicativo e aí ele te fala quantas são as necessidades energéticas. Aí o paciente fala, sei lá, o aplicativo está falando que eu tenho que comer 2.200 calorias, eu vou comer 2.200 calorias. Isso seria muito bonitinho, né, se fosse assim. Aí não precisa de nutricionista nem de médico, né? É só jogar nos aplicativos, está na prática. O problema é que muitas vezes quando a gente olha as necessidades nutricionais de um paciente e fala, não, ele está doente, então vou aumentar o valor calórico, mas a gente aumenta o valor calórico com alimentos que são potencialmente alergênicos. Então, por isso que precisamos de um apoio. E o estado nutricional, né, que é dependente de todos os fatores. Então, não adianta o paciente falar, não, mas olha, eu estou fazendo a medicação, eu estou tomando o ferro porque eu tenho anemia. Legal. O que está gerando anemia? É o processo inflamatório. É o processo inflamatório? Está com baixa proteína? É anemia? Não é só ferro. Para fazer hemoglobina, eu preciso de vitamina A, vitamina C, eu preciso de proteína, eu preciso de uma série de nutrientes. Só para vocês terem ideia, o corpo humano é formado por milhões de células. Nutrientes, tem vários nutrientes. Que hoje, antigamente falava, né, na época da minha formação, não vou achar que sou muito velha, né? Falavam, né, em micronutrientes. Hoje não são micro não, porque minerais e minerais são essencialmente muito importantes para o corpo. Mas na época que eu estudava falava de micro, né? Hoje a gente vê que não é tão micro. E a desnutrição ela é muito importante nesses casos, somente a desnutrição proteica e energética, deficiências de vitaminas e minerais e
por que gera tudo isso? Porque o paciente, quando ele está na fase aguda da doença, ele não quer comer, tem má absorção, aumento das perdas, por quê? Tem diarreia, como a doutora falou das vitaminas lipossolúveis vão embora nas fezes também. Somente se o problema for tão grave que ele começa a ter fezes, nas fezes tem perda de gordura, que é a esteatorreia. E aí vai a vitamina A, D, E e K embora. E as necessidades nutricionais por todo esse estresse, porque imagina só, o corpo com o processo inflamatório instalado, ele não consegue comer, ele vai ter que se recuperar, as necessidades triplicam. E aqui, só para vocês terem ideia, essa imagem aqui, falando do intestino, das partes onde são absorvidas. Olha aqui no duodeno, a maioria dos minerais são absorvidos aqui nesta região. Então, o intestino é muito importante. Né? Qualquer alteração no trato digestório vai colocar alguma vitamina em deficiência na parte absortiva. E eu falo muito para os pacientes que nutriente é como se fosse uma empresa. Numa empresa eu tenho a parte do RH, eu tenho a parte administrativa, eu tenho a parte da produção. Se faltar um membro de cada parte, de cada departamento, essa empresa vai funcionar corretamente? Não. Um pode fazer a parte do outro? Até pode. De repente falta um colega seu, você faz o serviço dele. 1 dia, 2, 3 e meses. Como é que vai sair? Nem o seu e nem o dele. E é isso que acontece com os nutrientes. Nutrientes são muito interligados, um precisa do outro para agir. Vocês querem ver um exemplo? Vitamina D. Por que a população está carente de vitamina D? Todo mundo vai falar por causa do sol, não é? Ah, porque a gente não toma sol, a gente passa protetor. Também. Mas você sabe qual é uma das funções da vitamina D? Ajudar na absorção de glicose, na resposta à glicose e insulina. O que a população mais come hoje em dia? Farinha, carboidrato simples. Você aumenta a demanda de glicose no teu corpo, faz um pico glicêmico elevadíssimo. Quem que vai atuar? Vitamina D. Toma sol? Não. E aí o que acontece com a vitamina D? Cai. Ninguém se preocupa com isso. Aí todo mundo fala, minha vitamina D é baixa porque eu não tomo sol. Mas olha, a anamnese, a pessoa come doce o dia inteiro, farinha. Por isso que são todos interligados. E aqui, só para você ter ideia, né, o intestino irritadinho, dá para ver com uma velocidade normal e o intestino irritado. Eu gosto muito dessa foto, inclusive eu tenho essa foto no meu consultório. Né? E aí, eu falo para o meu paciente assim, ó, o intestino tem que estar assim, ó, bonitinho, ó, cheio de velocidades, com bactérias saudáveis, os lactobacilos, todo esse povo bom. Isso aqui é tudo gente boa. Mas aí o que acontece com o intestino do meu paciente? Ele come isso, ó. Olha que delícia. Hambúrguer, batata frita, essas coisas tudo gostosas que vocês amam. Aí o intestino fica assim, ó. Eu falo, parece um deserto, parece um Nordeste. Cheio de toxina, cheio de fungo. Vocês concordam comigo que aqui os nutrientes são absorvidos? Tá vendo isso aqui, ó? Essa parte aqui é onde é absorvido os nutrientes. Olha que bonitinho, tudo tem espaço. Aqui absorve. E aqui absorve? Não. Esse aqui é um intestino desbiótico. Aqui vai estar cheio de fungo, cheio de bactéria, dá gases, flatulência, odores fétidos, aquele punzinho que o paciente sai correndo dele mesmo. É isso aí. É dessa forma que é minha consulta. Eu mostro o cocôzinho, é que hoje eu não coloquei a foto, mas eu mostro o cocôzinho, olha, o seu é assim. Como que são os seus gases? É mais forte? Como que é? É assim, porque através do intestino, de todos os sintomas, eu vou saber como que eu vou lidar com esse paciente. E na fase com sintomas, gente, da doença? A gente vai procurando muita coisa na literatura e todo mundo fala sempre a mesma coisa, né? Não pode ter fibra, não pode ter frutas cruas com bagaço, carne com muita gordura, condimentos, café, os grãos, leite e derivados, frituras, doce, glúten.
glúten, refrigerante, né? E as gorduras em si, no modo geral. Mas aí a gente vai na tolerância. Na fase que está realmente a fase de sintomas, não dá mesmo. Ali você tem que tirar mesmo, você tem que tirar, é zerar, é começar do bebê, tira tudo e vamos colocando devagarinho. Mas tem tolerância. Tem pacientes que determinados alimentos não faz nada. Tem outros, coitados, que nem passa perto e já está morrendo. E aí, ingestão é permitido assim, nada com fibra. Então a gente entra com frutas cozidas, legumes cozidos, a famosa tapioca, que aí eu faço uma ressalva. Porque se eu coloco tapioca, ela não tem glúten. Nossa, legal, não vai atacar o intestino. Mas aí eu tenho um paciente que de repente tomou corticoide, ele ficou como? Gordinho. E o índice glicêmico da tapioca é lá em cima. Aí eu melhoro um lado e piora o outro. Por isso que é individual. Por isso que a gente não pode ficar no Google, na nutricionista Google. Porque aí você não tem essa visão. O tofu, que pode ser, vai voltar aqui, o tofu, que pode ser em pasta, in natura, quinoa, farinha de sorgo. É um nome meio estranho, gente, porque a gente não tem hábito. E não são alimentos caros. Tá? Na zona cerealista, vocês encontram muito mais barato. Né? Não são alimentos caros, são coisas que dá pra gente fazer. E aí a gente tem que usar criatividade, porque receitas não tem, mas aí a gente começa a substituir. Quando meu filho ficou doente, não tinha receita. Produtos sem glúten era caríssimo. Aí eu tive que usar criatividade. Era testando o marido cobaia comendo. Ele está lá no fundo. Né? Mas era assim. Não é assim que a gente funciona? É, gente. Hoje vocês ainda têm o advento da internet. Na minha época não tinha isso, não. Né? Tem kefir, que são... mas o kefir, não o kefir de leite, o kefir de água, o kombucha, a biomassa de banana verde, todas as coisas a fazer em casa, tá? Não precisa comprar, não. E hoje, né, é muito comum o povo falar dos food maps. Né? Minha época não tinha isso não, né? Não estudava food map, não, mas agora eu falo. E o food map, ele está muito em alta porque são os carboidratos que são fermentados, né? Então tem má absorção. A sigla é esse nome bem feio assim, ó, fermentáveis oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Imagina lembrar tudo isso. É food map. Tá? E o que o food map faz? Então, ele fermenta. Ele fermentando, ele vai puxar a água do teu organismo e gera diarreia. Por isso que tem o papel higiênico aqui, ó. Tá? O food map, ele causa o quê? Ele mexe com a digestão. E ele aumenta as bactérias, que não são bactérias boas, nossos amigos bonzinhos, e vai gerar o quê? Produção de gases. Então a gente fica estufado. Né? E aí gera má absorção, cólicas e o famoso banheirinho aqui, ó, a diarreia também. Tá? Mas, Sandra, eu tenho que tirar todos os food maps, porque se eu for procurar na internet, a lista é gigante. É, gigante. Mas, gente, é o que eu falo sempre de tolerância. Hoje em dia tem muitas dietas de moda. Aí eu estava vendo aí uma dieta que você retira todos os food maps para emagrecer, umas coisas assim que, enfim. Mas é o que eu falo, isso é tolerância. Tem muitos pacientes que alguns food maps podem passar mal. Por exemplo, eles têm alto teor. Por exemplo, leite de vaca. Por quê? O que o leite de vaca tem? Lactose. Aí todo mundo pensa que é intolerante à lactose. Às vezes não é a lactose. Muitas vezes é a lactoglobulina e a caseína, que são proteínas do leite. Então, o que a gente é visto na literatura, que os piores são o leite de vaca, os queijos, né? Alguns, o glúten, a gliadina, né? Que são os piores. Tá? Mas a gente vai fazendo, na verdade, o ideal é fazer um rodízio dos alimentos e aí não necessariamente tirar todos os food maps, mas os que são de maior relevância para o paciente, os que atacam mais agressores. E glúten. Então, há visto hoje na literatura que há muitas doenças autoimunes que são causadas pelo glúten. Não sei se vocês já ouviram falar, vamos tirar glúten, vamos tirar glúten, vamos tirar glúten.
Eu sou a favor de tirar glúten desde que a gente perceba realmente que há intolerância. Porque se ficar naquelas ideias ordenadas, tira, você nunca vai saber. Então, o glúten, só para vocês terem ideia, quando vocês pegam o pão, né, a massa da farinha, ela vai fazer o pão, fica uma massa elástica, aquela coisa que você puxa, parece um chiclete. Esse é o glúten. E ele dá uma textura gostosa no pão. Faz a massa crescer. Alguém já comeu pão sem glúten aqui? Como que ele é? Taca na parede e quebra o reboco. Pois é, ele é isso mesmo. Por quê? Porque ele tirou aquela elasticidade. Vocês estão percebendo que as coisas gostosas não são tão boas pra gente, né? Tá vendo? E aí, o que tem glúten, gente? Tudo praticamente. É muito chato. Farinha de trigo, cevada, centeio, aveia tem traços de glúten. Tem pessoas que comendo aveia não tem problema, mas tem outras que geram um problema. Pão, torrada, biscoito, germe de trigo, ketchup, shoyu, salsicha, nuggets, né? Cereais, barrinha de cereais, molho branco, que é feito com farinha, né? Aquelas sopas de pacotinhos tão ingênuas da noite, né? Uma sopinha aqui que custa aquilo, e os temperos prontos. Aí eu vou fazer uma ressalva com temperos prontos. Vocês devem achar que eu sou meio natureba, mas eu sou extremamente contra isso aqui. Eu acho que isso aqui devia ter saído no mato. Temperos prontos são a base de glutamato monossódico. Sabe o que eu fazia na faculdade? Eu dava glutamato monossódico pro rato, para ele virar diabético, para eu poder tratar ele com a dieta. É claro que para o rato, você dando uma dosagem de glutamato, lógico que ele vai ficar diabético. Mas e isso para a gente a longo prazo? E o que muita gente faz é o tempero do amor, não é? Gente, amor, eu falo, deixa o amor do seu coração, tira o amor do pacote. Né? A gente usa o amorzinho do pacote. E aqui tem alguns alimentos sem glúten. Hoje tem muita coisa sem glúten. Tem milho, tem arroz, o sorgo não tem glúten. Né? Então dá para fazer farinha, a quinoa, fazer a quinoa em salada, a quinoa em tabule de quinoa, a quinoa no lugar do arroz. Então tem muita coisa que dá para a gente fazer. E aí, graças a Deus, né, tem uma lei federal que obriga as empresas a colocarem se tem glúten, se tem lactose. Isso é bom? É bom. Porque se o paciente ele tiver intolerância ao glúten, às vezes você não sabe, você olha lá, não vê lá na lista de ingredientes. Mas se ele não colocar que tem glúten, e você come, você tem uma intolerância. Sabe um alimento que tem glúten? Chocolate. Tem, para poder fazer a massa, para emulsificar, tem glúten. O único chocolate que não tem glúten é o chocolate, aquele amargo da Garoto, que não tem glúten. Não é propaganda não, tá? Mas é o único que não tem glúten. Então a gente tem que olhar, sempre fica de olho. Ah, tem lactose, ah, tem glúten. Não posso. E aí a gente fala muito dos bichinhos bons. Eu adoro esses bichinhos, sou super fã dos probióticos, né? E os prebióticos. Então, o probiótico, o que ele faz? Ele melhora o sistema imunológico, ele ajuda a diminuir o colesterol, ele melhora na absorção de vitaminas e minerais, diminui as bactérias patógenas, aumenta a produção de antioxidante. Antioxidante é aquilo que previne envelhecimento celular, morte celular. Ele é muito importante na fase que o paciente está, principalmente quando ele está na remissão. Porque está na remissão, o paciente acha assim, estou tomando a medicação, eu estou bem, agora eu posso sair na esbórnia, vou enfiar o pé na jaca. Não, não vai enfiar o pé na jaca não. Vamos entrar com probiótico, vamos manter essa flora intestinal saudável. Aí dá para fazer rodízio de alimento, de repente aquilo que geraria um processo alérgico, um processo estressante para o teu organismo, já não produz tanto, dá para fazer, mas tem que estar com tudo seguro. E quem são os alimentos dos probióticos? Porque eles não comem, a gente come também. São os prebióticos, que estão nas fibras, não naquela fibra da fibra solúvel, na fibra insolúvel, que está na maçã, em casca, na banana. Né? Falando em banana,
a gente tem a biomassa de banana verde. Vocês conhecem? Ela é muito boa. Eu usei muito tempo a biomassa no meu filho. Ele fez uma cirurgia de megacólon e o médico falou para mim, olha, ele vai ficar ele vai ter de 15 a 20 episódios de evacuações por dia depois dessa cirurgia. E o menino tinha 9 anos. Aí ele ainda orientou, cada evacuação era banho, depois da evacuação tinha que usar chá de camomila para não assar, tinha que colocar o saquinho assim, sabe, chá de camomila, era um maior ritual. E ele falou para mim, olha, isso só vai melhorar depois de 6, 7 meses. E o menino tinha que estudar, ele operou em junho, e ele tinha que estudar. Aí eu falei, não vai ter tudo isso não. Ele começou com 12, no primeiro dia que ele voltou de cirurgia, né, que ele voltou para casa, porque depois da cirurgia ele deu um susto na gente, mas ele ficou 15 dias de UTI, né, filho? 15 dias de UTI, depois que ele voltou. Aí ele teve 12, depois foi 10, 8, 5, 3 e 1. Isso tudo em 15 dias. Sabe com o quê? Com a biomassa. Eu fazia biomassa, uma senhora que tinha um sítio, porque lá no São Paulo não acha essas coisas não. A minha senhora tinha um sítio, trouxe banana verde. Não é que é difícil fazer, ela é trabalhosa de fazer, não tinha para comprar. Eu fazia biomassa, congelava no potinho. Todo dia eu tirava um cubinho de gelinho de biomassa e colocava no suco para ele tomar. Todo dia. E a biomassa foi regenerando toda a parte intestinal, foi melhorando a microbiota e ele ficou legal. Então, biomassa é de graça? É de graça. Só achar banana verde, a gente coloca a receita depois, se alguém precisar, vou deixar meu e-mail, só pedir, eu mando a receita. O kombucha, isso aqui, eu lembro quando eu era pequena, eu achava isso tão nojento, mas minha mãe fazia, eu era pequena isso aqui. E eu nem sabia o que era. E depois, gente, agora é febre. Tem kombucha de pêssego, kombucha de não sei o quê. Você vai nessas casas de Mundo Verde, tem para vender nas garrafinhas. Né? Kombucha é feito com chá preto. Tem, tá vendo? E o kombucha é um probiótico. Sabe aquela bactéria boa, os amiguinhos da gente? O kombucha tem. O kefir também. Não precisa fazer o kefir com leite, porque a gente não pode o leite. Mas podemos fazer o kefir com água e açúcar mascavo, que é um outro diferente também. Então, assim, não precisa... é claro, muitas vezes a gente entra com aquele pool de probiótico que manda manipular, ou vocês fazem, ou compra pronto. Só que dá para fazer em casa. Então, não é coisas do outro mundo, são coisas que dá para a gente fazer. E aí, a gente pensa, bom, e agora? Tudo bem, você falou tudo isso, mas o que eu posso ingerir? Eu deixei um cardápio e falei assim, nossa, é bem natureba, tal. Mas não é, gente, é para dar uma luz. Aonde eu posso usar? O kombucha você vai fazer em casa. Você bate com suco, aquele suco concentrado de uva, aquele orgânico, sabe? Não foi muito não, para não aumentar esse glicêmico, só um pouquinho. Só para dar um saborzinho, para tirar o sabor do kombucha. No caso que o paciente está tudo bem, a gente pode colocar uma tapioca com pasta de tofu. A pasta de tofu faz em casa? Faz, eu faço. Até hoje eu faço. Porque eu aprendi com o meu filho, que não podia comer nada com glúten, nada com leite, nada com nada. Eu falei, o que eu vou dar para ele de lanche? Levar. A mãe sofria muito. Aí eu faço a pasta de tofu, bato lá no processador, fica gostosa pra caramba. Maçã cozida de lanchinho. Um almoço normal, um arrozinho, um caldo de feijão. Legumes no vapor, uma carne cozida magra. O lanche da tarde pode tomar o kefir com suco de pêssego, bate com até o próprio pêssego mesmo. O bolo de fubá. Bolo de fubá não é aquele bolo de fubá que a gente faz com leite, não. Eu faço o bolo de fubá, eu ponho metade fubá, eu ponho metade fécula de arroz e ponho leite de coco. Mas leite de coco eu faço também. Eu sou mãe, né, mais bretona. A pizza de massa de brócolis é uma delícia. Você faz com brócolis. Não põe farinha, gente. Não põe farinha. Tá? O recheio, para aqueles pacientes que não tem problema com a proteína do leite, com a caseína, a lactoglobulina, pode fazer com queijo sem lactose. E a banana cozida aqui. Nossa, a banana cozida com canela é uma delícia à noite, gostosinho. Tá vendo? É simples.
Então, às vezes a gente pensa assim, eu preciso gastar muito dinheiro. Não precisa, gente, a gente faz em casa. É que tem que ter o quê? Tempo e criatividade. Mas a gente faz. Mãe faz tudo. Né? E para melhorar, eu acredito que vocês também vão fazer. Né? E aí, que eu deixo muito, né? Que a nutrição é individualizada, a restrição, a reparação de mucosa, prebiótico, polivitamínico, se entrar, se houver necessidade, o probiótico, a dieta e a suplementação, depende de cada caso. Ok? E era isso que eu tinha que passar. Eu agradeço a atenção de todos. Meu e-mail, se alguém estiver precisando de alguma receitinha, me manda e aí eu respondo. Né? Tenha um pouco de paciência, porque às vezes não dá tempo de mandar tudo rápido, mas eu mando. Tá bom? E é só isso que eu tinha que passar para vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Sandra. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para a doutora? Oi. Pois não, Álvaro? Oi. Com relação à carne vermelha, portador de DI e carne vermelha, tem assim alguma restrição, por exemplo, número de vezes na semana que você pode ingerir carne vermelha à noite, eu já vi que não é bom, porque demora e tal. Então, aí tudo depende do paciente. Se é um paciente que eu entrar com enzima digestiva, não teria problema, porque aí você iria otimizar a digestão do paciente. Né? Por isso que cada caso é um caso. Né? Eu não gosto de generalizar, porque depende do paciente. Se o paciente tiver com uma ingestão de enzima digestiva, não teria problema. Claro que você não vai comer muito carne vermelha, porque isso também não é indicado para ninguém. Né? Mas com enzima digestiva não teria problema. Tá? Enzima digestiva, uma dica para vocês, chá de hortelã. 30 minutos antes, 100 ml de chá de hortelã, boa enzima digestiva. Barato, de graça, praticamente. Mais alguém tem alguma dúvida? A Luciana queria abordar mais um assunto, Luciana? Não, eu só queria falar que a gente tem que procurar transformar as adversidades que acontecem na vida da gente em possibilidades, né? Então, assim, não é porque você tem doença de Crohn, a retocolite, eu vou me excluir do mundo, eu vou deixar de viver. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que para vocês viverem, fazer tudo aquilo que vocês possam fazer e viver intensamente, né? Eu acho que por aí, assim, você procura ter uma qualidade de vida também, né? Além dos cuidados com alimentação, acho que fazer exercício também é bom, porque fortalece o sistema imunológico, não precisa fazer um exercício pesado, mas uma caminhada, alguma coisa que te faça bem. E procurar sempre aquilo que te faça bem para você se sentir bem, né? Então, acho que é um passo e aceitar. Acho que a aceitação é o primeiro passo para você viver bem em harmonia com a doença. Porque tem muita gente que fala, poxa vida, principalmente quando a doença entra em atividade, é normal a gente se revoltar, né? Então eu acho que é tentar fazer a doença uma aliada e não uma inimiga, né? Caminhar juntos. Obrigado. É bom, antes de encerrarmos, eu queria falar um pouco sobre a Vale Infusões e o trabalho que ela empenha em prol dos pacientes que possuem doença inflamatória intestinal ou outra doença autoimune. A Vale Infusões é especializada no tratamento e apoio dessas doenças. E quando eu digo apoio, eu digo no sentido do acesso à medicação. Porque são medicações novas, como a doutora disse, estão há pouco tempo no Brasil, são medicações de alto custo e o acesso a essas medicações são difíceis. A clínica Vale Infusões, ela auxilia o paciente e o médico para que seja efetivado o tratamento, tanto no SUS quanto via plano de saúde, porque hoje o SUS tem a obrigatoriedade de disponibilizar as medicações para as doenças inflamatórias intestinais e demais doenças autoimunes. E pelo plano de saúde, o paciente tem direito a esse tratamento também pelo plano de saúde. Se ele tem um plano de saúde, ele não precisa recorrer ao SUS para ter essa medicação. E a gente cuida do ciclo de tratamento, e como a doutora disse, o paciente fica bem, muitas vezes ele até esquece de
continuar o tratamento. Eu mesmo, quando estou com dor de garganta, são 5 dias de antibiótico, no terceiro eu estou melhor e já paro. Né? Que dirá essas doenças que o tratamento é de longa data. Né? Então, a Vale dos auxilia o paciente e o médico em todo o processo de solicitação, de acesso à medicação e do tratamento propriamente em si.